Confesso a vocês a minha ignorância, mas é psicogenealogia, porque é o seguinte, às vezes a pessoa tem um sobrenome ou tem um nome e aquilo pesa para ela, ou por algum motivo, por outro que a doutora vai poder falar conosco aqui, então pode ser um peso que ela tem que carregar para sempre, aquele nome ou aquele sobrenome. Então é o ramo da ciência médica, psicogenealogia. Então, como essa orientação pode te ajudar? Então, a doutora, né, Letícia, é especialista. Letícia, eu só queria saber com ela se a pronúncia é essa mesma, Bassim, especialista em genealogia, é isso mesmo? Ô, doutora, bom dia, querido. Me desculpa, o instituto da senhora qual o nome mesmo do instituto? Eu tenho parceria em São Paulo com o Instituto Inovice. Ah, então é Inovice mesmo. Eu pensei que tivesse alguém digitado errado aqui. É Inovice. Então, como é que funciona? Eu a chamo de doutora ou não, Letícia? Não, só de Letícia, então, por favor. Então, Letícia, como é que funciona? O que é, primeiro de tudo, o que é psicogenealogia? Claro. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui com você, uma pessoa que fala de histórias. E a psicogenealogia, ela é uma ferramenta para analisar as histórias e as memórias do nosso inconsciente. Eu sou advogada de formação, atuei muitos anos no direito, mas algo dentro de mim me chamava para algo maior, né? E a psicogenealogia, ela é uma ferramenta científica com um forte impacto terapêutico, onde nós estudamos o inconsciente familiar a partir do estudo da árvore genealógica. Pois, olha só, gente, que coisa interessante, doutor. E como é que é realizado esse trabalho, essa terapia? Então, na verdade, a psicogenealogia ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu até estava aqui assistindo o teu programa e me veio algo para comentar com a tua audiência que faz sentido daquilo que vocês já falaram hoje. A mãe da psicogenealogia chamava Anne Ancelan. Também era advogada e depois tornou psicóloga, doutora em psicologia. E ela morreu o segundo filho dela. E aí a filha dela diz assim: mãe, você já percebeu que não existem coincidências, que o seu irmão, que era o segundo, faleceu, o irmão do papai, que era o segundo, faleceu, e eu sempre tive a sensação que o meu irmão faleceria. E a partir disso, a Anne Ancelan começou a pedir para os pacientes dela oncológicos, né, que tinham câncer, que fizessem a sua árvore genealógica. Anne Ancelan era casada na época com um matemático. E para que a gente faça uma reflexão aqui, tudo é matemático na nossa vida, a gente vive em ciclos. O ciclo do Sol e da Lua, das estações do ano, o dia tem 24 horas, o ano 365, e nós também vivemos ciclos geracionais, né? E eu vi aqui no programa que você é uma pessoa super espiritualizada, né? E que está, inclusive, fazendo aí uma chamada para que as pessoas sigam uma caminhada espiritual. E o teu nome fala disso. Porque Eli, né, é um nome que se refere ao nome de Deus. Ele é o primeiro nome de Deus. Então, inevitavelmente, você está conectado com uma chamada muito forte espiritual na tua caminhada. Então, quando a gente começa a perceber, e a Anne Ancelan, como psicóloga, diz assim, somos menos livres do que pensamos, e o Jung, né, que é uma pessoa que nos lega o inconsciente coletivo, ele diz assim, nós temos, na verdade, o inconsciente nos condiciona até que a gente tome consciência disso e deixe chamar de destino, deixe chamar as coincidências da vida como destino. E você veiculou a notícia do Rodrigo Mussi, que é um BBB que sofreu um acidente recentemente. E a psicogenealogia analisa tudo isso, né? Analisa, às vezes, por que nós portamos no nosso sistema o mesmo nome que um antepassado que morreu de forma precoce, cuja dor não se conseguiu resolver, que eu vejo que você trata muito aqui nas histórias das cartas. Então, Rodrigo Mussi, por exemplo, sobre a ótica da psicogenealogia, ele repete uma vivência dolorosa, que é um acidente de carro, da mesma forma como o pai dele faleceu num acidente de carro, né? E aí o irmão Léo conta que ele reviveu o acidente do pai. Então,
resumindo um pouco e exemplificando à luz da história aqui da vivência dolorosa de Rodrigo, nós acabamos repetindo vivências conflitivas do nosso sistema familiar como uma forma de ressignificar. E trazendo um pouco a alusão do que a Bíblia nos diz, né? Diz assim em Gênesis: sou um Deus zeloso, cuidadoso, que revisito a iniquidade dos pais nos filhos. O que é iniquidade? Os desequilíbrios, né? Aquelas coisas que as palavras mal elaboradas, né? Até a terceira ou quarta geração. Então, a psicogenealogia, ela é o estudo da mente a partir da epigenética, e epigenética é aquilo que está acima da genética, acima da genética, que antigamente a gente estudava na escola, que era o lixo, né? É o junk DNA. O nosso DNA tinha, abre aspas, lixo. Hoje a ciência já sabe que não é lixo, que são histórias e memórias dos nossos antepassados, as vivências deles. E algumas mal elaboradas, mal ressignificadas, né? Mal percebidas. Principalmente lutos, separações, perdas financeiras. Então nós acabamos vendo numa família, não por acaso, para a gente poder revisitar esta dor e dar um novo significado, né? Essa é uma terminologia que a gente usa muito na psicogenealogia. Ressentir, sentir de novo, para ressignificar. Puxa. E Rodrigo Mussi tem aí, ele tem uma separação dos pais aos 8 e ele se acidenta aos 36, que é um múltiplo de 8. Então Puxa. Eu falei dos ciclos, né? A gente vai vivendo perdas cíclicas, de repente, né? Numa vivência conflitiva, a exemplo dele, e nós acabamos atraindo situações para dar novos significados, né? Quer dizer, olha, doutora, ou no caso Letícia... Letícia, por favor. Eu vi que a coisa é muito mais profunda, é muito mais abrangente do que eu poderia imaginar, porque é a coisa séria. Então essa coisa do destino, que a gente alega, esse é o meu destino, ou então, foi o destino. Existe. Então, de repente, não é isso não. O estudo profundo da psicogenealogia, me desculpa, estou meio atrapalhando. Então, é muito mais completo, quer dizer, não tem essas coisas de coincidências. Não. Existe uma coisa que você traz já de outras, como nós diríamos, Letícia? Eu gosto de dizer que a nossa vinda no sistema familiar, ela tem um sentido. Só que a gente não percebe esse sentido muitas vezes. A gente reclama, né? Porque meu pai fez isso, porque minha mãe aquilo, porque meu pai me abandonou, porque eu tenho uma determinada enfermidade. Mas quando a gente compreende que o sentido da nossa vinda na família tem um propósito maior, que é de talvez trazer uma homeostase ou um equilíbrio para determinadas situações que ficaram mal resolvidas, né? Então, por exemplo, se eu estou numa família que uma mãe morre no parto, a nossa mente inconsciente, ela registra um dado a partir, vou usar um termo científico, eu vou pedir assim, perdão para eu vou tentar explicar. Na nossa mente, ela é dividida em 3 partes, né? O nosso cérebro reptiliano, ele tem reações instintivas de sobrevivência. Então, se na minha mente está registrado que minha avó morreu no parto, eu posso automaticamente não querer ter filhos, ou o meu corpo se adapta a essa informação biológica, porque nós somos o que pensamos, né? Como uma forma de sobrevivência. Por quê? Porque a morte dessa mãe no momento do parto foi uma situação mal resolvida. Entendi. Então a gente acaba, o sentido na nossa vida, né, os conflitos, o que a gente acha que é um destino, não é uma oportunidade de ressignificar. E aí quando eu compreendo isso, como disse o Jung, né, até que você perceba esse condicionamento operante do teu inconsciente, você vai continuar repetindo situações que a gente diz, eu tenho dedo podre, só atraio, né, gente errada para minha vida. E quando a gente precisa olhar, não é para os relacionamentos, é para os relacionamentos da minha árvore genealógica, que eu preciso ressignificar, né? Talvez minha avó, que foi deixada lá no altar, e eu acabo atraindo também homens que me abandonam, para ressignificar. E aí, quando eu compreendo, eu paro de atrair esse comportamento. É isso que eu ia perguntar. Porque eu sou diferente. É isso que eu ia perguntar para você, Letícia, exatamente. Nós, então, temos um panorama
ainda que superficial, porque obviamente esse é um estudo mais profundo, de que as coisas que nós vivemos são coisas que nós trazemos de antepassados. Sim. Então eu perguntaria para você, diante desse quadro, você meio que já respondeu, mas como é que podemos reverter? Como é que podemos parar isso e começar então a nossa vida? Exatamente. Então, conhecendo a nossa árvore genealógica, estudando, vendo o meu nome, as datas de nascimento, as datas de morte, né, os momentos conflitivos. Acabamos de ouvir aqui uma história de uma carta onde houve um amor, uma separação, um último amor, né, que foi contado aqui. Então, essa separação, essa vivência dolorosa, ela muitas vezes se repete na minha árvore. Por exemplo, eu vivo uma determinada tragédia aos 36 anos, mesma idade que meu avô se acidentou. Então, quando eu começo a montar minha árvore, entender quem eu sou a partir de todas essas histórias transcritas no meu DNA, e a psicogenealogia ela é uma ferramenta científica, as bases delas são, então, a epigenética e a própria neurociência que explica o mecanismo do cérebro. Nós começamos a tomar consciência e saímos, a partir da percepção da tomada de consciência, saímos desse padrão repetitivo do sistema. Porque a gente vem para ressignificar as dores. E aí precisa não só ter a informação, o conhecimento, mas a tomada de consciência, que é o entendimento mais uma informação amorosa, aquele ressentir, né? Aquela percepção, aquela falta de julgamento do meu pai e da minha mãe. Talvez eu julgue, né? Meu pai me abandonou, mas eu não percebo que meu pai também foi uma pessoa abandonada. E esse conflito de repetição se repete na árvore genealógica. Puxa até vida, que eu tome meu pai do jeito que ele é, né? E ressignifique esse trauma que não é só meu, que é de um sistema familiar completo. Você tocou em pontos assim, olha, importantíssimos. Eu já ouço. Que nem você falou, eu só atraio gente que, olha, vou dizer uma coisa, hein? Sabe, atrai pessoas só desse tipo. Quer dizer, na verdade, se você for estudar a vida, os antepassados, de repente está lá atrás o problema que você teria que ressignificar agora, né? Reciclar tudo isso aí. Agora, Letícia, qual a mensagem que você deixa? Eu antes quero, inclusive, dizer, viu, olha, São Paulo, Brasil, e quem está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, @ Instituto I9C. É assim mesmo que se escreve, gente. Instituto I9C, que é o meu parceiro em São Paulo, e o meu é psicogenealogia. Então vamos lembrar de psico, que é a alma, né? Genealogia.liz, L-I-Z. Né? Então, é o meu instituto com o Instituto I9C. Eu vou dar curso em São Paulo agora, dia 22, 23 e 24. Você não é de São Paulo, Letícia? Não, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Puxa. E em São Paulo eu atendo com o Instituto I9C. Olha só, gente. E quando é que você estará em São Paulo, Letícia? Dia 22, 23 e 24 de abril, nós vamos falar do Projeto Sentido, que acabamos de ouvir aqui uma reportagem de bebês nascendo ao som da sua voz, né, nos partos. E então a gente vai falar de todos os programas que a gente tem no nosso inconsciente, mediante a gestação, concepção, formas de parto. Vamos falar sobre decodificação e interpretação de nomes e decodificação de tatuagens, porque a nossa pele é um papiro. E aquilo que a gente acha que gosta, né, de um símbolo, ele nada mais é do que a revelação ou a transcrição de uma dor do nosso sistema familiar, do nosso inconsciente, na nossa pele. Então a gente analisa também o símbolo, que é a linguagem do inconsciente. Puxa vida, olha que aula que você está nos dando, viu? Vou te convidar para estar lá conosco. Puxa, se você Letícia. Gostar, tiver curiosidade. Nossa, aprender. Vai ser um prazer. Olha, olha, o pouco que eu aprendi, claro, diante de tudo isso que a Letícia explanou para nós, de que o destino que a gente alega, é o meu destino, é o destino. Gente, temos que tomar cuidado. Às vezes não é o destino. As coincidências, olha que coincidência. Aconteceu isso comigo, aconteceu lá com meu pai, aconteceu com a minha mãe, a mesma coisa. Isso não é coincidência. Isso são coisas que você traz já de um passado que você imagina, né? Que não estava nele, mas acabou te influenciando e você está carregando isso. Então está na hora de você conhecer e dar, vamos dizer, uma volta aí nessas Interativo. coisas. Exatamente.
Então, olha, só para gente... fechar, se você me permitir, um exemplo, né? Você trabalha com cartas e eu elaborei um produto que são as cartas do alfabeto de Miro que falam das letras, né? Para decodificar o nome. Eu tenho uma aluna minha que eu já mandei 2 vezes as cartas para casa dela, ela não recebe. E aí eu perguntei para ela, escuta, qual foi a mensagem que o teu sistema familiar não recebeu? E aí ela conta uma história de uma bisavó que casou, que estava namorando com um rapaz, que a engravidou, e que foi embora para uma cidade para fazer um tratamento médico. Ele morreu nessa cidade, ele não voltou, mas ela não sabia que ele tinha morrido. E eles tentaram mandar uma mensagem para avisá-la, ela nunca ficou sabendo dessa verdade. E aí ela casa com outro homem que reconhece essa filha, e essa verdade acaba vindo à tona muito tempo depois. Então, a minha aluna, que não recebe as cartas, né, as cartas que ela comprou, ela, por sincronicidade, a avó não as estava recebendo, porque o grande dor da vida da bisavó era não ter recebido esta carta, que era uma mensagem. E esta verdade precisa ser vista por alguém do sistema familiar. Então, como você falou, não existe coincidência que a gente possa abrir nosso coração, nossa mente, a nossa percepção, para ver as pistas que a vida nos dá para ressignificar as nossas dores. Olha, Letícia Bassim, atenção, gente, é @Instituto I9C ou psicogenealogia.liz, L-I-Z. Letícia, perfeito. Eu só posso agradecer imensamente a você e tenho absoluta certeza que tudo isso que você pode transmitir nas suas... como é que se chama? Encontros? Como é que se dá... Sim, eu tenho cursos, workshops de autoconhecimento e formações. Olha, em São Paulo nós vamos fazer cursos. Então tá Mas aí, nós gente. temos uma formação completa também. É dia 21, 22 e 23, é isso? 22, 23 e 24 de sim, abril. 22, 23 e 24. Sábado e domingo. Tá bom. Olha, muito obrigado. Em contato com o I9. Eu quero até voltar a falar com você no nosso programa de rádio também, se você me permitir, tá bom? Vai ser um prazer. Tá bom? Vai ser um prazer. Muito obrigado. Um grande beijo para você e para a tua audiência. Olha aí, gente, conversamos com ela, gente. Letícia Bassim, uma especialista, mais do que isso, quase que eu diria para você, uma profunda conhecedora da psicogenealogia. Não existe coincidência, não existe destino. O que acontece com você, você está trazendo de outros tempos, do seu passado, de outras vidas, dos seus antepassados.